Olá pessoal, estamos aqui novamente. Eu sou o professor Cacildo Souza, sou professor de português e de redação e vamos para mais uma aula no âmbito do projeto #ConectEnem, uma parceria entre a Nona Direc e a RPTV Currais Novos. Em algumas aulas anteriores, nós fizemos revisões por módulos, por assuntos, por conteúdos, à exceção das duas primeiras aulas de português que nós fizemos com revisões gerais. Nós vamos voltar para essa revisão geral. Hoje nós vamos ver questões de variados assuntos, porque é importante que, ao mesmo tempo em que você revise conteúdos específicos, de vez em quando é importante você também fazer questões de múltiplos conteúdos e conteúdos diversificados para simular um pouco a situação da prova. Então vamos lá. A nossa primeira questão, questão número 1, tem a ver com a linguagem não verbal, que é a cara do Enem, mas exige, também muita interpretação, mais do que compreensão. Quando você tem linguagem não verbal predominando, a linguagem visual, a interpretação será exigida mais do que a compreensão, porque exige-se uma relação mais aprofundada, identificar essa relação mais aprofundada. Exige você identificar as informações pressupostas, fazer conexões entre aquilo que está lá na gravura, na fotografia, no elemento visual com a realidade, e é o que acontece na questão número 1. Essa é uma questão que envolve, em especial, a intertextualidade. Mas você só vai decifrar que se trata de um intertexto se você já conhecer o texto original. No caso aqui, o texto não verbal se baseia numa obra de Picasso chamada Guernica. Mesmo que você não saiba essas informações, elas virão no enunciado, que é também uma marca do Enem que ainda não foi, vamos dizer, descaracterizada. Houve promessas de mudanças para o Enem, pode ser que elas ocorram, mas até aqui nós temos uma prova que se mantém mais ou menos no mesmo nível, no mesmo modelo. Então vamos lá. Vocês têm aí uma obra, quem conhece Guernica percebe as semelhanças dos desenhos, dos traços, e você tem uma fala, um balão que diz: o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Então comecem a fazer as conexões. Quadro de Picasso, quadro dramático. Aquela obra de Picasso retratava drama em determinada situação. Se você já conhece esses detalhes, você com certeza acertará a questão. Se você não conhece, você vai se valer da leitura ao enunciado. O enunciado diz: na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Então o enunciado já me diz que é um intertexto. Intertexto, um outro intertexto, eu faço uma conexão entre dois textos, isso gera intertextualidade. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade na Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo, intertextualidade e diálogo, é a mesma situação, entre a obra de Picasso e a charge ao explorar. Então, olha só, a parte final do enunciado é que é chave. Além dessa figura, ou seja, além da linguagem não verbal, a linguagem verbal, ou seja, o que aparece no balão, contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Então, o diálogo entre a obra de Picasso e a charge é o que gera a intertextualidade, porque a intertextualidade é exatamente o diálogo entre dois textos, textos que se baseiam ou que se referem ou que abordam os mesmos assuntos, as mesmas situações, textos que
debatem um mesmo tema social. Isso é intertextualidade. Então, o que é que se quer aí? Além da linguagem verbal que fala no quadro dramático, então esse quadro dramático na linguagem verbal já é caráter de intertextualidade. A parte verbal, essa parte verbal, estabelece esse diálogo entre a obra de Picasso e a charge. Então, nós vamos só saber agora o que é explorado por essa charge que tem a ver com essa obra de Pablo Picasso e que automaticamente gera esse diálogo e essa intertextualidade, ok? Uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Iotti como da obra de Picasso. Então, essa referência ao contexto não é o que se explora aqui. Porque na hora que eu digo trânsito no feriadão, automaticamente, eu vou usar esse termo, você já desconsidera o referente sendo da obra de Picasso, porque a obra de Picasso não tem a ver com trânsito. Inclusive foi elaborada, foi produzida em 1937. 2 anos depois iniciaria a Segunda Guerra Mundial e tem a ver com isso. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado, tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. Olha só que você tem esse tanto quanto, tem comparação em nível de igualdade. Olhem só, não é uma referência ao tempo presente, porque a obra de Picasso não faz referência ao tempo presente. Então, não é tanto pela obra do pintor espanhol quanto pelo chargista. O chargista, sim, faz referência ao tempo presente, que é o trânsito no feriadão, o trânsito nas grandes cidades, nas metrópoles. Não é o caso da letra B. Imaginem quanto de conhecimento vocês têm que ativar para resolver uma questão dessa natureza. É uma questão da prova de linguagens, mas você tem que conhecer outras disciplinas, você tem que ativar outros conhecimentos, outras informações adjacentes que complementam a compreensão e, em especial, a interpretação. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente, tanto em Guernica quanto na charge. Então, em primeiro lugar, trânsito não é um termo pejorativo. Professor, eu escuto muito falar nessa palavra pejorativo. O que é uma coisa pejorativa? Quando você tem um termo pejorativo, quando você faz uma referência pejorativa, esse termo significa que você está destacando o lado negativo. Então, seria um termo que indicaria negatividade, trânsito. Um termo pejorativo, como você, por exemplo, hoje, com todo o contexto, se você chama hoje alguém de crioulo, o contexto hoje pode fazer alguém interpretar como pejorativo, como negativo, como racismo, por exemplo. Então, o termo trânsito, nesse caso, não é pejorativo. Uma referência temporal, sempre referindo-se à permanência de tragédias retratadas, tanto em Guernica quanto na charge. Não há uma referência temporal também, e as tragédias retratadas são, essa intertextualidade considera a tragédia de Guernica. O trânsito pode provocar tragédias, mas isso não é discutido na charge. O que está sendo discutido na charge é o trânsito em si, é o caos provocado por esse aglomerado de veículos. Mas ele não fala em tragédia nem implícita nem explicitamente. E letra E, uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica, ou seja, a obra pictórica tem a ver com quadro, com obra plástica. Em inglês você tem picture, se você fizer a relação. Então, quanto ao contexto do trânsito brasileiro, sobra essa alternativa e é a resposta. Por quê? Primeiro que nós já vimos em uma revisão nossa, foi a penúltima revisão, nós vimos semântica. E em semântica nós vimos o quê? Campo semântico, hiponímia, hiperonímia, sinonímia, antonímia, homonímia e principalmente polissemia.
muitos, múltiplos sentidos. Quando ele se refere ao termo quadro dramático, isso indica polissemia. Por quê? Porque há uma multiplicidade de sentidos sendo assumida aí. Na hora que eu digo quadro dramático, eu estou tanto me referindo à obra de Picasso, o quadro, a tela de Picasso, que indica um drama de uma população atingida por um bombardeio, o primeiro bombardeamento em massa em Guernica, 1937. E você também utiliza essa expressão para denotar a situação dramática. Quadro, nesse caso, seria sinônimo de situação, na segunda opção, para o sentido de quadro dramático. Então, o quadro dramático pode ser o quadro em si dramático, ao pé da letra, literal, denotação, mas também, no caso aqui, como nós temos um diálogo, significa a situação dramática pela qual passa o trânsito brasileiro, pela qual passam as ruas, os logradouros brasileiros com esse aglomerado de veículos. Então, a resposta aqui, letra E, é uma expressão polissêmica, ou seja, assume múltiplos sentidos, remetendo-se tanto à obra pictórica, no caso, quadro dramático de Picasso, quanto ao contexto, à situação do trânsito brasileiro. Eu demorei um pouco nessa primeira questão porque ela exige essa ativação de conhecimentos. É sempre importante resolvermos a questão de modo a analisarmos corretamente, não resolver por resolver. É analisar os conhecimentos que estão ali. As questões do Enem têm por característica, em especial na área de linguagens, não cobrar apenas um conteúdo, né? Uma questão pode cobrar mais de um conteúdo. É muito raro isso acontecer, porque você tem ao mesmo tempo o gênero textual, compreensão e interpretação, aí você tem que ativar o conhecimento que está por trás do assunto do texto, e isso é muito bom. Quem está estudando devidamente todas as disciplinas, inclusive assistindo às aulas do hashtag Conecta Enem, tem um embasamento, tem um repertório sociocultural maior, que tanto servirá para a prova de linguagens, quanto para a prova de produção textual. Questão número 2 é dentro daquelas situações que nós já abordamos aqui inúmeras vezes. De novo, linguagem verbal com linguagem não verbal, mas agora a linguagem publicitária incluída aí. A linguagem apelativa. Sempre nós temos esse tipo de questão sendo cobrada na prova do Enem, por questões que envolvem ou campanhas publicitárias institucionais, a campanha do Ministério da Saúde, a campanha do Ministério da Educação, campanhas oficiais, campanhas do governo, já que o Enem é patrocinado por ele, como campanhas publicitárias privadas, de empresas privadas, empresas comerciais, industriais ou prestadoras de serviços. Aqui nós temos a seguinte situação: um pacote de açúcar, né, um quilograma de açúcar, bem sugestivo esse pacote, com um pontinho no meio não, lá embaixo, mas, né, no meio daquela região mais protuberante. Isso lembra o quê? Uma barriga de ser humano normal, né? Ser humano normal, ser humano do dia a dia, que não vive sarado, que não vive frequentando academias, mas que a atividade física é fundamental, independentemente de qual seja. Uma caminhadinha não faz mal a ninguém. E é em relação a isso que a questão está abordando. Você tem lá o saco de açúcar com o modelo de uma barriga mais saliente, e lá abaixo você tem: mude sua embalagem. Então olhem só a figura de linguagem que nós temos aí. Mude sua embalagem. Qual é a sua embalagem? Embalagem normalmente não é para seres humanos usarem. Seres humanos usam roupas. Mas quando ele diz muda a sua embalagem, essa embalagem vai assumir um outro sentido. É o sentido figurado. É mudar a maneira como você se apresenta em termos físicos e, consequentemente, em termos de saúde. O enunciado
acaba dando maiores informações e aí você vai resolver essa questão de maneira muito mais prática ao interpretar corretamente esse enunciado. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. Percebam a linguagem imperativa aí. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Então, a parte verbal é a parte escrita e a parte não verbal é a parte visual. Vocês estão vendo aí, é o desenho, é a fotografia. Com vistas a, ou seja, com a intenção de ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas, jamais você vai imaginar uma empresa que vai ridicularizar a forma física do possível cliente. Como é que eu tenho um cliente e eu vou ridicularizá-lo? Então, isso aí você já tira de cogitação. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Será que há uma tendência na sociedade contemporânea a buscar hábitos alimentares saudáveis ou é o contrário? Por mais que você tenha pessoas se preocupando com isso. Vamos para a letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Não é totalmente descartável. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. E letra E. Relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Então vamos lá. Relacionar a imagem do saco a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. A primeira parte até poderia considerar, mas não é incentivando a prática esportiva. Ninguém está incentivando a prática esportiva porque a propaganda é do adoçante. Significa dizer que ela sugere que ao consumir açúcar você vai ficar assim. Se eu sou uma empresa, representante de uma empresa que fabrica adoçante, eu vou depreciar o açúcar e vou valorizar o meu produto, que no caso é o adoçante. Então, nós temos aí letras C e D possíveis. Se você considerar a letra C e letra D, você vai escolher a que está mais precisa, mais completa. Na letra C, criticar o consumo excessivo de produtos industrializados. Não todos os produtos. O que ele está criticando aqui é o consumo de açúcar especificamente. Ah, professor, mas açúcar é industrializado. Sim, mas na hora que eu digo criticar o consumo excessivo de produtos industrializados, eu não estou restringindo-me ao açúcar. Eu estou considerando outros produtos. E aqui não há no texto nenhuma referência a outros produtos. Seja uma referência implícita, seja uma referência explícita. Sobra associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição pelo adoçante. Pessoal, essa questão, apesar de eu fazer essa explicação um pouco mais detalhada, era só você observar. Se é uma empresa de adoçante fazendo a sua propaganda e colocando um corpo humano num saco de açúcar, um corpo humano com a barriga fora de forma, significa dizer que o que ela gostaria é dizer, em outras palavras, o açúcar faz mal, use o meu adoçante. Em resumo, é isso. A propaganda é isso. Então, resposta letra D da questão número 2. Questão número 3, já uma questão mais direta, porque você não tem a presença de linguagem verbal. Vocês observem que quando se tem imagens, quando se tem gravuras, fotografias, a compreensão e interpretação se torna mais complexa e exige mais aprofundamento, porque certamente aquela linguagem não verbal vai estar relacionada à linguagem verbal e a situações que não estão propriamente no texto. Você vai ter que ativar conhecimentos prévios, conhecimentos tanto teóricos em termos de disciplina, da disciplina de linguagem, quanto conhecimento do que acontece no mundo.
né, as informações sobre a atualidade, o panorama mundial. Aqui nós temos uma obra de Chico Buarque chamada de Querido Diário. Querido Diário, hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão um bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a modo de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio. Viu? Chico Buarque, em 2013. E aí o que se quer do candidato aqui num texto dessa natureza? Uma característica do gênero diário, é uma questão de gênero textual, que aparece na letra da canção de Chico Buarque é: pessoal, se o termo é diário, por que as pessoas usavam, hoje menos, mas por que as pessoas usam o diário? Diário para desabafar, para escrever coisas que se sente, para lamentar uma situação, ou para contar mesmo coisas positivas, falar de alegrias. O diário é uma espécie de confessionário. Então, as confissões são colocadas ali. Então, qual é uma dessas características que aparece na letra de Chico Buarque? Diálogo com interlocutores próximos. Será que eu estando utilizar o diário, eu estou fazendo diálogo com interlocutores próximos? Jamais. Vamos descartar isso aí. Recorrência de verbos no infinitivo. Fica parecendo não um diário, mas um manual. Fazer, estar, ganhar, ir à rua, fazer compras. Não é um manual, nem é uma caderneta, não é uma agenda, é um diário. Predominância de tom poético. Os diários não têm predominância de tom poético. Aqui especificamente sim, porque o título da canção é Meu Diário, mas a letra é de uma composição. Isso aqui é uma composição, não é exatamente um diário. É uma composição musical com traços de diário, porque é o título da canção. Uso de rimas na composição. O uso de rimas é na composição e não no diário. Composição é um gênero, diário é outro gênero. Sobra, letra E, narrativa autorreflexiva. É uma narrativa porque conta, porque relata fatos do dia a dia, e é autorreflexivo. Por quê? Hoje topei com alguns conhecidos meus. Estou refletindo comigo mesmo. Me dão um bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Então ele está desabafando com ele mesmo e usa o diário. O diário é um ser inanimado. Então, o que sobra aqui, essa narrativa autorreflexiva. Quando você usa o diário, na verdade, você está usando o diário como se fosse alguém, mas você está conversando consigo mesmo. Resposta letra E, questão número 3. Fiquem muito atentos a esse tipo de questão na prova do Enem. Vamos agora para a questão de número 4 e mais uma com a característica de parte verbal e parte não verbal. Linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal, ela muitas vezes é subliminar, porque até a fotografia não é tão clara, ou é uma fotografia é um recorte, não é uma imagem que traga uma mensagem conclusiva, e aí você vai ter que fazer, né, a sua parte, que é tentar extrair as entrelinhas dali, mas com auxílio da linguagem verbal. A linguagem verbal vocês têm aí: eu derreto, tu derretes, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Então é a parte verbal, derreter. A parte não verbal, o que é que você tem? O que é que você tem aí? É uma gota de água, pequenininha, né? Cartaz aborda a questão do aquecimento global. A relação entre os recursos verbais e não verbais nessa propaganda revela que o discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver os problemas climáticos. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha.
A acomodação da topografia terrestre desencadeia o natural degelo das calotas polares. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Lembrando que esse derretimento aí está muito relacionado ao derretimento das geleiras, que, segundo os cientistas estudiosos a respeito, isso ocorre em virtude do aquecimento global. E aí você tem a imagem de algo que está derretendo, formando uma gota. Pessoal, é muito simples. Quando eu derreto, tu derretes, você derrete, e ele pergunta se você tem certeza de que quer conjugar este verbo, isso significa o quê? Que se você conjugar, você está contribuindo para o aquecimento global e para o consequente degelo das calotas. Então, se você participa desse processo, você acaba sendo um corresponsável, ou talvez o mais responsável. E você é quem? Você representa o ser humano, o homem. Qual é a alternativa que remete a essa situação? A letra E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Então, se eu derreto, se eu contribuo para derreter, essa minha posição faz com que o planeta fique cada vez mais frágil. Eu estou, então, agredindo o planeta e esses problemas só tenderão a aumentar. Aí eu acho que ficava bem simples, né? Bem simples, porque já é um conteúdo bem abordado. Questão número 5 vai envolver um elemento gramatical. Sempre é bom dizer, apesar de não ser prioridade, a gramática pode sim cair na prova do Enem. Não é prioridade, mas também cai. E quando não cai, é pré-requisito para o que cai, para o que é cobrado. Então, esqueçam essa história de desvalorizar a gramática. Isso não vai levar a nada. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos do cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Bem interessante, né? Muita gente usa essa expressão presente de grego e não sabe o motivo. Então, o que é que se quer aí? Apesar da história interessante, né? De O Guia dos Curiosos, Companhia das Letras, e que remete a Ilíada e a Odisseia, você tem aqui uma abordagem gramatical. Puseram-no, puseram-na, matem-no. Nos filmes é muito comum isso. Então essa forma no, a forma pronominal, refere-se. Lembrar sempre as formas pronominais o, a, os e as sempre são objetos diretos. Quando estão acompanhadas de infinitivo, viram lo, lá, los e las, como por exemplo fazê-lo, entendê-lo. E quando estão após verbos que terminam com nasalização, como puseram, fizeram, ganham N e viram no, na, nos e nas. Então, quando eu digo puseram no, eu estou me referindo a um elemento do gênero masculino singular. Puseram na, feminino singular. Puseram nos, não confundir com nos de nós, mas significa que você está se referindo a gênero masculino plural, e puseram nas, gênero feminino plural.
Então aqui é só ler. Se é puseram no, não pode ser a gregos, porque gregos é plural, seriam puseram nos. Não pode ser a fortificados, seriam puseram nos. Então, puseram no. Puseram o quê? Quando ele diz aqui, olha. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, ó, puseram-no para dentro. Puseram quem? O presente, que no caso é o cavalo de madeira. Então aqui a resposta é letra E. Mais uma letra E, né? Aos termos presente e cavalo de madeira, porque eles são sinônimos no texto. Então puseram esse cavalo de madeira para dentro. Puseram o presente, que é o presente de grego. Então puseram-no. Cuidado no uso desses pronomes, inclusive na produção textual. Nós estamos chegando ao final, aqui o gabarito da nossa revisão de hoje. E nas próximas aulas, nós possivelmente faremos uma revisão sobre redação. Até aqui, nós ministramos aulas de língua portuguesa, da prova de linguagens, prova objetiva. A prova de redação, que é uma outra área, apresenta detalhes que são importantes de serem conhecidos, no caso de serem revisados, como a sua estrutura, a parte de tipologia textual, para você saber diferenciar os tipos e chegar ao tipo que será exigido lá, que é o dissertativo argumentativo. Então, nas próximas aulas, nós veremos esses conteúdos. Um grande abraço, assistam às demais aulas, assistam todas as aulas, revisem, indiquem esse projeto, #ConectaEnem, projeto gratuito que está no canal da Nona Direc e no canal de televisão da RPTV Currais Novos. Um grande abraço e até a próxima.